Olá, queridos alunos e familiares, como vocês estão? Mais uma semana, mais um encontro nosso nessa plataforma digital. E essa quarentena, hein, gente? Sei que não está sendo um momento fácil para ninguém, mas precisamos ter calma, que logo, logo tudo isso irá passar. Antes de realizarmos as nossas atividades, temos que parar um pouco e relaxar. Vamos tentar respirar fundo e tentar nos concentrarmos mais nessas nossas atividades. As atividades da tia Luane, ela quer que vocês lembrem sempre em momentos leves, que vocês façam de maneiras divertidas. Por isso, no nosso planejamento, eu tenho pensado com muito cuidado em atividades divertidas e leves para serem realizadas em casa. O nosso projeto, estamos trabalhando a cultura brasileira. Vocês lembram qual é o nome do nosso projeto? Isso mesmo, Brasil, meu Brasil brasileiro, sentir para fazer sentido. Nossa, que nome lindo, né, tia Luane? E por isso, por conta desse nome desse projeto enorme, a gente conheceu um pouco sobre a cultura africana e viajamos um pouco chegando no Brasil. Chegando no Brasil, conhecemos um pouco da cultura indígena. Essas duas culturas foram matrizes importantes para construir a nossa cultura brasileira. Falando em cultura indígena, a gente aprendeu bastante coisa, né, nas aulas anteriores. Falamos sobre o vocabulário indígena que está presente na nossa cultura e que a gente nem percebe. Falando nisso, gente, eu andei dando uma pesquisada na Árvore de Livros, que é uma plataforma que eu adoro, e descobri 2 livros que eu queria muito que vocês lessem. É uma sugestão, quando vocês tiverem um tempo livre, para vocês conhecerem mais um pouco sobre essa cultura indígena. E os livros são, tem Tupi na Oca e Em Quase Tudo Que Se Toca, e Paca, Tatu e Cutia. Eu já comecei a ler esses livros. O primeiro livro, ele é bem tranquilinho, você lê ele rapidinho, em um dia só. São poucas páginas, mas o segundo é um pouco maior, mas vale muito a pena, porque a gente conhece quantas palavras indígenas estão presentes no nosso cotidiano e a gente nem percebe, são muitas mesmo. Falando ainda na cultura indígena, a gente conheceu o grafismo indígena. Vimos que tem triângulos que podem formar borboletas, que temos retângulos que podem formar também arco-íris. Tia Luane, isso mesmo? Triângulos e retângulos? Isso, as formas também estavam presentes na arte indígena. Será que também as formas geométricas estão presentes na cultura africana? Elas também estão. A arte africana é muito conhecida por ser bem colorida e também é muito utilizada em máscaras. Eles utilizam bastante máscaras. Essas máscaras, geralmente, são utilizadas em épocas de festa, né? Para comemorar algo. Eles geralmente utilizam essas máscaras, ou então para contar lendas. Eles utilizam bastante dessas máscaras. Mas para falar também sobre artes e formas geométricas, toda vez que a gente lembra disso, a gente pensa logo na matemática. A gente acha que as formas geométricas só estão lá. Sendo que não, né? As formas geométricas estão no nosso cotidiano. E a gente às vezes nem repara. Se vocês olharem agora ao redor da casa de vocês, vocês irão identificar várias formas geométricas que vocês nem tinham percebido antes. Podem parar um pouco agora e darem uma olhada ao seu redor. Olha quanto objeto que tem que lembra a forma geométrica. É muito mesmo, né? Agora, falando em formas geométricas, será que tem pintores que utilizam formas geométricas para se expressar? Bom, tem sim. Tem uma que a gente adora, que a gente conheceu bastante sobre ela no ano passado, que é a Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral utilizava o cubismo em suas obras. Ela utilizava bastante as formas geométricas, fazia árvores redondas, fazia rios quadrados. Ela gostava bastante de brincar com as formas geométricas. Assim como Tarsila, tinha outra pessoa que utilizava muito, outro artista, que se vocês não conhecem, com certeza já ouviram falar.
é o Pablo Picasso. Pablo Picasso adorava brincar com as formas geométricas. E lembra que a gente falou também sobre a cultura africana e as máscaras? Ele adorava representar isso também em suas obras. Falando então em formas geométricas, eu lembrei logo do Tangram. Vocês já brincaram com o Tangram? Vocês conhecem a história do Tangram? Vamos falar um pouco então sobre o Tangram? Quanto Tangram numa frase, né, tia Luane? Isso mesmo, é para vocês não esquecerem esse nome. Agora eu vou passar um breve videozinho que conta a lenda de como surgiu, na verdade, o Tangram. Vamos assistir? É bem curtinho e é bem divertido. Vamos lá. Há muito tempo atrás, na antiga China, um monge chamado Yan atribuiu ao seu amigo Shang uma grande missão. Ele teria que viajar pelo mundo e desenhar tudo o que via com muita atenção. Na placa de argila, começou a ilustrar e de tão encantado se distraiu, tropeçou e caiu, deixando o quadrado se partir em 7 pedaços. Shang então ficou desesperado, mas logo percebeu que os 7 pedaços eram mágicos e pelo caminho formou. E com as 7 peças desenhou homem e cavalo cavalgando, gato imponente, coelho valente, galinha do mato, ponte diferente, casa encantadora, barco navegando, entre outras coisas. Ao retornar, ele contou ao mestre Yan o que se passou e ambos concluíram que a missão foi cumprida, pois com as 7 peças partidas, as formas criaram vida. As lendas e histórias sempre cercam objetos ou fatos de cuja origem temos pouco ou nenhum conhecimento, como é o caso do Tangram. Se é ou não verdade, pouco importa. O que vale é a magia própria dos mitos e das lendas. O Tangram é um jogo que surgiu na China por volta de 1280. O termo Tangram, segundo a origem chinesa, significa 7 peças de habilidades, ou tábua das 7 sabedorias. É uma espécie de um quebra-cabeça chinês, composto por 7 peças, sendo 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo. De acordo com a enciclopédia do Tangram, estima-se que podem ser formados mais de 5.000 figuras, entre elas pessoas, animais e objetos, sem sequer sobrepô-las. Ou seja, em toda figura você deve usar as 7 peças e elas não podem ficar uma por cima das outras. Vamos para a atividade de hoje. A parte 1. No anexo, deixo com vocês um arquivo com um desenho do Tangram. Vocês deverão imprimir ou desenhar, fazer um colorido bem caprichado e bem bonito, hein? Depois é só recortar. Se você desejar e ainda tiver material disponível, é possível fazer também com cartolina, EVA e até mesmo papelão. Parte 2. Quantas e quais figuras você consegue formar sozinho? Bom, mas prestem atenção para as regras desse jogo. Em cada figura, você deve usar todas as peças do Tangram. Não vale ficar nenhuma de fora. Esse é o grande desafio e também não podemos colocar
uma peça em cima da outra. Esses combinados são muito importantes para esse jogo. Parte 3. Monte muitas figuras. Dê asas à sua imaginação. Você pode, se quiser, fotografar esta brincadeira. E depois de montar e desmontar as suas próprias ideias, vale mesmo consultar outras figuras na internet. Lá existem milhares de figuras que vocês podem tentar reproduzir. E por último, parte 4. Gostaria que você pensasse em uma música que de alguma forma lembrasse uma dessas figuras que você montou. Como o nosso projeto recebeu o nome Brasil, Meu Brasil Brasileiro, Sentir para Fazer Sentido, não vale canção de outro idioma, ok? Pode ser uma música infantil ou até mesmo uma música que represente a nossa cultura, a nossa história. Que tal fazer um pequeno vídeo e me enviar por e-mail, com você cantando um trecho da música que tem a palavra da figura que você escolheu? Eu agora tentarei por aqui. Que tal vocês também tentarem? Escolhi minha música favorita do Alceu Valença. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Espero que se divirtam nessa atividade. Um beijinho e até a próxima aula. Tchau, tchau!